escuto muito a dúvida aí. A gente deve fazer o aeróbico antes ou depois do treino? Aí geralmente a pessoa já dá uma resposta direta. Ah, faz antes, faz depois. Na verdade, vai depender da situação, porque ambos estão corretos. Bom, vamos entender um pouco primeiro sobre o metabolismo aeróbico. Bem rapidinho, bem por cima. Tá? O metabolismo aeróbico ele tem como substrato energético, ou seja, onde ele busca energia, principalmente na gordura, porque ele tem oxigênio que vai ajudar a oxidar a gordura. Vamos comentar aqui rapidinho também sobre as adaptações crônicas desse exercício, ou seja, as adaptações a longo prazo do seu organismo em resposta a esse exercício, que ele traz de benéfico para a gente. Ele vai fazer com que o metabolismo oxidativo seja maior. Como ele vai fazer isso? Aumentando a eficácia das mitocôndrias. As mitocôndrias é uma parte da célula que faz a respiração celular, ou seja, ele vai te tornar mais eficiente para o próprio aeróbico. Vai melhorar a circulação sanguínea e a irrigação para as periferias, ou seja, membros superiores e membros inferiores, tá? Também vai aumentar o VO2 máximo. Leandro, o que é o VO2 máximo? É a capacidade de captação do oxigênio máxima pelo seu organismo. Ele aumenta a captação de oxigênio e transporte também. Quanto mais intenso for esse exercício, mais essas adaptações vão acontecer. Porém, se for de muita intensidade, ele deixa de ser aeróbico. Por quê? Você corre tão rápido que não dá conta de ventilar para se manter no estado aeróbico. E aí você passa por estado anaeróbico, sem presença de oxigênio. E aí você atinge a falha. A gente precisa entender isso para entender a intensidade do exercício, para a gente conseguir saber se é melhor antes ou depois do treino. Se você deseja, principalmente, um aumento de desempenho físico na questão aeróbica, né, faça antes do treino. Por quê? Porque você vai render mais nesse treino. Se você faz a musculação antes, você vai cansado para ele. Então você não consegue dar uma intensidade tão alta, você não consegue adaptações tão rápidas quanto se você fizesse intensidade mais alta. Então se você quer ficar preparado para atividades de longa duração, aumentar o VO2 máximo, transformação das fibras rosas, né, que são as fibras mistas, em fibras vermelhas que têm capacidade maior aeróbica, vermelha porque ela tem oxigênio. Então aí você deve fazer antes do treino. Porém, se eu quero queimar gordura, né, se eu viso só estética, Leandro, eu quero queimar gordura e ganhar massa muscular, ou seja, eu quero definição. Aí a gente vai fazer depois do treino. Por quê? Porque a gente precisa ter energia para treinar pesado, para conseguir ganhar mais massa muscular. Se você treina fraco, sem força, sem glicogênio, você não consegue dar um pau tão grande no músculo. E consequentemente a hipertrofia é menor, atrasando o processo de definição. Então se você quer ficar definido, você faz um treino para hipertrofia, tá? Não existe treino para definição. Tá? Treino para definição, vou fazer 15 repetições porque eu vou definir. Na verdade você vai definir o seu mau conhecimento ou você anda mal instruído de profissional. Tá? Não existe isso. A gente sempre treina para hipertrofia. Definição é hipertrofia com lipólise, com perda de gordura. Logo não faz sentido você fazer um treino de 15, 20, 30 repetições focando resistência. Isso não vai gerar hipertrofia, isso não vai ajudar na definição. Treinando pesado, a gente acaba por depletar, né? A gente tirar um pouco do glicogênio que a gente tem no corpo, e aí quando a gente entrar no aeróbico, mais rápido a gente entra na zona de queima de gordura, tá? Esse aeróbico deve ser em torno aí de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. Leandro, qual que é a frequência cardíaca máxima? 220 menos a sua idade. Ou seja, se você tem 20 anos, a sua frequência cardíaca máxima será de 200, 60% vai dar em média 120 batimentos, 70% 140. Então essa é a zona que você vai ficar para queimar gordura com eficácia pós-treino. Leandro, vai acontecer essas adaptações funcionais crônicas, né? Melhora de VO2, melhora de irrigação, saúde coronária? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Em menor escala do que se você fizesse com uma intensidade um pouco mais alta, 70, 80, 90% da FCM, frequência cardíaca máxima. Mas com certeza ainda vai acontecer legal. Galera, então é isso daí. Um videozinho rápido, uma dúvida besta, solucionada já, beleza? Se gostaram do vídeo, clica no gostei. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo bastante joinhas, porque eu sei que eu acabei acertando, tá? Se inscreva aí no canal, que eu estou postando sempre de 1 a 2 vídeos por semana, tá? Tem a loja de camisetas personalizadas, inclusive personalizamos qualquer estampa que você quiser, em regata, em manga comprida, em regata fininha, né? Aquela bem aberta, enfim. Tá? Tem a página do Facebook também e o canal de motivação, beleza? Brigadão, valeu, tamo junto e até a próxima.